Senhor presidente e senhor governador, a primeira onda de casos e óbitos da Covid-19 no Rio de Janeiro começou em maio, teve seu ápice em julho, com quase 18 mil casos e 1.372 mortes, e persistiu com uma média de 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana, 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana até o final do ano. O Estado do Rio, senhor governador, ele tem uma relação, o Estado do Rio, a Secretaria Estadual de Saúde, tem uma relação per capita de leitos de internação que é de 2,04 por mil habitantes, abaixo da média nacional, que é 2,13 por mil habitantes, conforme é informado pelo CNES. Diferentemente do que ocorre com os demais estados, existe uma rede federal robusta no estado do Rio de Janeiro. Além da sede da Fiocruz, o Ministério da Saúde tem sob a sua gestão direta 1.600 leitos no Rio de Janeiro, em 6 grandes hospitais: Lagoa, Ipanema, Servidores do Estado, Cardoso Fontes, Bom Sucesso e Andaraí. E os 3 institutos nacionais de câncer, traumatortopedia e cardiologia, além dos hospitais universitários, das universidades federais. No entanto, esses hospitais vêm sofrendo denúncias sistemáticas sobre a falta de investimentos federais para a reposição da força de trabalho especializada, o fechamento de serviços, a precarização das condições de trabalho e o atendimento à população. Os hospitais federais, senhor governador, desde 2016, foram paulatinamente desfinanciados e desmantelados. Hoje, há 808 leitos federais no Rio de Janeiro que estão inoperantes, ou seja, 33% do total existente. Portanto, senhor governador, somente, por exemplo, o Hospital Bom Sucesso, que tinha 511 leitos, hoje possui só 370. E boa parte desses hospitais não se envolveram diretamente no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Alegação: falta de funcionários que poderiam ter sido contratados pelo governo federal, mas, na verdade, o que nós podemos constatar, essa minha interpretação e leitura, é de que o governo federal não se interessou por colocar essa rede à disposição do enfrentamento à Covid-19. E eu queria, portanto, perguntar a Vossa Senhoria: quantas reuniões o senhor teve com o presidente da República ou com o ministro da Saúde para tratar do tema da pandemia? Eu peço que seja bem objetivo, que eu tenho muitas perguntas a fazer a Vossa Senhoria. Senador, obrigado aí pelas perguntas, obrigado pela atenção. Eu pedi ao presidente que ele me entregasse os hospitais federais, todos, obviamente junto com a verba, para que eu pudesse administrar os hospitais pelo Estado. Realmente não faz sentido no Estado do Rio de Janeiro ter hospitais federais administrados pela União, porque o Estado do Rio de Janeiro não é mais capital e, veja, o Excelência falou, mais de 800 leitos. Eu queria construir 1.500 leitos de hospitais de campanha que foram sabotados. Então, a conclusão que eu chego é que não me deram os leitos e ainda sabotaram os hospitais de campanha, exatamente para criar o caos. A verdade é que esses 800 leitos, eles poderiam estar à disposição do Rio de Janeiro. Eu pedi no início do meu governo ao ministro Mandetta, ele teve num almoço comigo, isso no início de 2019. Eu estive com o presidente, pedi a ele o Porto do Rio de Janeiro, entre outras coisas, para que o governo do Estado pudesse fazer a privatização do Porto, assim como eu fiz a privatização da SEDAI, independente de que concordar ou não. É a maior concessão de infraestrutura da história do país e eu fiz em 18 meses de governo. E eu queria administrar os leitos hospitalares para
que pudesse atender o SUS. E poderíamos, inclusive, na pandemia, estar mais preparados se lá atrás eu tivesse obtido. Porque um outro problema também, senador, que eu verifico, que agravou a situação da pandemia, foi não me entregar os leitos. E detalhe, esses leitos estão fechados, mas se nós analisarmos a verba que vai para o Rio de Janeiro, ela não mudou. Salvo engano, é algo em torno de 3 bilhões de reais. O dinheiro vai para o Rio de Janeiro e os hospitais estão fechados. Então, uma investigação nesses hospitais, por que esses leitos não estão abertos, e o dinheiro está indo para lá, quebra de sigilo, pode chegar à conclusão de quem é o beneficiado pelo dinheiro que está sendo desviado nesses hospitais federais do Rio de Janeiro. Isso é importante, senhor relator. O depoente diz aqui que o governo federal não quis ceder e nem colocar para funcionar os leitos que tem no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, é bom dizer que, em princípio, a ideia era de constituir 1.700 leitos nesses hospitais de campanha, onde aconteceram 1.500. essas coisas todas. Portanto, se o governo federal tivesse colocado à disposição só os hospitais ligados ao Ministério da Saúde, fora os hospitais universitários, que vários deles estão também com leitos desativados, a demanda por leitos de hospitais de campanha teria caído pela metade. Talvez nem fosse necessário os hospitais de campanha. Perfeitamente. Isso aí não deram os leitos e ainda sabotaram os hospitais de campanha. Essa é uma demonstração. A opção dos hospitais de campanha ficou clara a razão, né? É por isso que, inclusive, ele está aqui empichado. Claro, senador. Perfeito. Nós temos um senador inquirindo, o depoente está respondendo. Salvo o melhor juízo, Vossa Excelência está inscrito. Na vossa oportunidade, essa mesa lhe garantirá. Senador Humberto, prossiga. Eu pergunto também qual foi a postura do governo Bolsonaro em relação às medidas não medicalizantes, não é, como distanciamento social, distanciamento físico, uso de máscaras e informação ao público. Como o governo reagiu diante das medidas que Vossa Senhoria e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tomaram em relação a isso? A propósito, o senhor acredita que as eventuais tentativas de sabotar essas medidas possam estar relacionadas a uma ideia de que o melhor caminho para enfrentar o vírus era deixar ele se disseminar, na visão do governo federal? Essa é a conclusão que eu chego. A ideia do governo federal era a contaminação de rebanho. Ocorre que eu ouvi vários especialistas, inclusive o ministro Temporão fazia parte da comissão de especialistas do Rio de Janeiro, e a ata de reunião desses especialistas deixava claro que a contaminação de rebanho e isolamento vertical não seriam suficientes para o Rio de Janeiro. Então, eu tomei as medidas de restrição de aeroportos, rodovias, tomei medidas que estão no meu decreto, inclusive de esvaziamento das praias do Rio de Janeiro por pelo menos 3 meses, que era o tempo que nós teríamos condições de avaliar a disseminação da doença e tomar as providências necessárias. Logo após, tem aqui link de reportagem que deputados ligados a esse movimento negacionista fizeram carreatas pedindo abertura do comércio. E nós vimos que demorou para chegar ao auxílio emergencial. E apenas para esclarecer sobre os hospitais de campanha, eu não respondo a nenhuma ação de improbidade envolvendo os hospitais de campanha. O Ministério Público do Rio de Janeiro, nem o Ministério Público Federal ingressaram com ação de improbidade em relação a mim, e muito menos nenhuma das denúncias criminais, que essas denúncias fajutas, criminais, contra mim, nenhuma dessas denúncias tem qualquer fato relativo aos hospitais de campanha. No processo de impeachment, a ementa do processo de impeachment é vergonhosa. A ementa diz o seguinte: supostamente, o governador, supostamente os hospitais de campanha. Lendo o relatório do Tribunal Especial Misto, nós chegamos à conclusão de que a minha omissão na fiscalização é inaceitável e contrária à jurisprudência e à doutrina do país. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com qualquer desvio que não está comprovado, não houve desvio, e qualquer afirmação sobre esse ponto é leviana e desnecessária. Pois não, eu queria adendar aqui que, por exemplo, o Hospital Gafri Guinle, que é da Unirio, também federal,
teve 80 leitos fechados que não foram reabertos e poderiam ter sido utilizados para a pandemia. No caso da UFRJ, chegou-se a fazer uma campanha de arrecadação de fundos para a recuperação de 60 leitos de UTIs no Hospital Clementino Fraga Filho. Vossa Senhoria confirma esse quadro também envolvendo os hospitais federais universitários? Senador, eu não tenho os números de memória, mas as reuniões que eu tive com o ministro Mandetta à época, eu não consegui me reunir com o sucessor dele e tive uma vez com o ministro Pazuello, visitando o Hospital de Campanha do Maracanã. Em todas essas oportunidades, os hospitais federais não foram colocados à disposição do Estado do Rio de Janeiro. Na minha gestão, enquanto eu fui governador, eu não tive a colaboração absolutamente nenhuma para poder fazer o enfrentamento ao combate ao coronavírus. Mais uma pergunta. Foi denunciado pela Rede Globo que, em novembro de 2020, os gestores que estavam à frente do escritório do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro teriam autorizado 2 contratações sem licitação que somam quase 28,8 milhões, só para reformar galpões do Ministério da Saúde na Zona Norte foram quase 8,9 milhões. Felizmente, isso aí não chegou às últimas consequências, porque houve, por parte de órgãos de fiscalização, a orientação de que não fosse feito. Mas eu pergunto, diante da tragédia que o Estado do Rio de Janeiro viveu e continua vivendo, Vossa Senhoria acha que seria prioritário fazer reforma do escritório do Ministério da Saúde ou de galpão do próprio Ministério, quando esses recursos poderiam ser utilizados para outras ações e intervenções mais adequadas e necessárias? Entendo exatamente nesse mesmo sentido. Foi isso que eu pedi para que o ministro Mandetta, à época, me passasse todos os hospitais federais. Nós íamos fazer uma reestruturação da rede de saúde do Rio de Janeiro com os hospitais federais, com a verba. Porque todas essas questões que o senhor está mencionando, os hospitais federais não têm leito, não oferecem, o serviço é precário, mas o dinheiro continua chegando. E, durante a pandemia, não foi diferente. O dinheiro chega, algo em torno de quase 3 bilhões de reais. E tem gente por trás disso que está se locupletando disso daí, e uma investigação, a quebra de sigilo, de quais são as empresas que prestam serviço para os hospitais. Não são OS. As empresas que prestam serviço para a OS. Vai verificar que tem saque em dinheiro de valores elevados nessas empresas e pode chegar à conclusão que vai ter gente por trás do recebimento desses valores em espécie. Pois bem, eu agradeço a Vossa Senhoria, acho que foi esclarecedor. Eu entendo que as questões que Vossa Senhoria a que Vossa Senhoria se referiu aqui na sua defesa não me cabe entrar no mérito. Espero que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, possa concretamente clarificar para todo o Brasil tudo o que eventualmente aconteceu. Mas no que diz respeito à condução do enfrentamento à Covid-19 no Rio de Janeiro, nós podemos chegar numa conclusão muito clara. Quem é responsável, em grande parte, por esse processo trágico que se viveu e se vive no Rio de Janeiro é o governo federal, é o presidente da República. São aqueles que, durante todo esse processo, sabotaram as medidas de afastamento, de isolamento social, que apregoaram contra as vacinas, que apregoaram contra os testes e que, no momento em que poderiam abrir toda a estrutura do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, os hospitais também do Ministério da Educação, não o fizeram. Foram absolutamente omissos. E esse capítulo, senhor relator, nós precisamos investigar, inclusive com as denúncias que foram feitas aqui pelo depoente em relação ao papel das chamadas organizações sociais. Diante disso, eu me sinto satisfeito com os aspectos aqui que investiguei, que levantei no que diz respeito
a condução do enfrentamento à pandemia, e a mim só vieram as respostas a confirmar a minha avaliação de que a gestão que o governo federal deu a esse processo de enfrentamento à pandemia tiveram um objetivo claro de implementar essa imunidade coletiva por transmissão e refletem um absoluto e total descompromisso com a saúde da população brasileira.